Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, podcast que trata seu cérebro como ele merece. Aproveitamos aqui também e mandamos nossos cumprimentos aos nossos amigos que nos acompanham de outros países também. Já estamos aqui com alguns irmãos aqui da África nos acompanhando, Angola, Moçambique, sejam também bem-vindos. Meu nome é Thiago Vicente, temos também conosco aqui Edinardo Ferreira e nosso convidado especial é o João Batista do Rego Júnior, que já participou aqui várias vezes aqui do nosso podcast. Tema de hoje, evangelismo nos presídios. Começo aqui já chamando Edinardo. Como vai, Edinardo? Olha, graças a Deus, tudo muito bem e vamos para mais um bate-papo. Como vai, Júnior? Aproveita aí já para pedir para o Júnior que aproveite e se apresente para o nosso público. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edinardo. É um prazer estar de volta ao Cevada com Plutônio. Eu tenho alguma experiência na área do estudo da liberdade religiosa. Eu venho desenvolvendo estudos desde a graduação, além da própria vivência, da experiência pessoal de algumas situações que implicaram, né, ou na defesa ou na violação da liberdade religiosa. Na área pública, eu exerci alguns cargos, né, ainda exerço funções públicas. Atualmente eu sou procurador do Estado do Tocantins, mas nesse meio tempo já atuei na área fiscal como auditor, já fui procurador da Fazenda Nacional, fui membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e também tenho estudos na área de pós-graduação, né, tanto na área de especialização como também na área do mestrado pela UNB, né, a minha formação mais recente. Mas estamos aí para aprender, né, e na verdade aí só foram caminhos que percorri e que certamente só são o início de uma grande vida de aprendizado. O nosso tema de hoje aqui, evangelismo nos presídios, e o que mais chamou a atenção aí das pessoas no último mês de maio, final de abril, foi a resolução número 34, de 24 de abril de 2024, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, onde definia as diretrizes e recomendações referentes à assistência socioespiritual e a liberdade religiosa das pessoas privadas da liberdade. Como esse tema aí chamou muito a atenção aí, a gente chamou o nosso amigo aí, Júnior, que vocês viram aí que ele tem uma boa experiência aí nessa área jurídica, nessa área de liberdade religiosa, e a gente gostaria de comentar e a gente pediu aí para ele participar, para a gente entender melhor essa resolução, porque eu não sei quantos aí de vocês acompanharam, mas no inciso 2 do artigo 1º, dizia o seguinte: será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, majoritárias ou minoritárias, vedada o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. E esse termo, vedado o proselitismo religioso, chamou muita atenção. E aí fica a pergunta aí pra gente: como entender essa situação? Júnior, essa resolução número 34, como fica a questão do proselitismo religioso, como fica a assistência socioespiritual com a chegada dessa nova resolução? Está proibido o culto na cadeia? Está proibido alguma forma aí de mudança de religião, proselitismo? Tiago, a discussão dessa resolução do Conselho Nacional de Política Criminal, ele gerou debate nas redes sociais, acho que na imprensa também, mas essa determinação ela já é antiga, né? Ela já vinha de uma resolução anterior, salvo engano, a resolução número 11, de 2011, do mesmo Conselho Nacional de Política Criminal. E ela busca resguardar o direito dos demais internados. Aqui a gente não pode se esquecer que a gente está falando a respeito de uma instituição de segregação.
assim, é um termo que alguns usam, né? Eu vou utilizar ele aqui, mas sem nenhum sentido pejorativo. Porque é uma instituição de segregação tanto os estabelecimentos prisionais, como também podem ser vistos como outros, né? Como os hospitais, como as unidades militares, que são locais que a pessoa vai não necessariamente pela própria vontade, né? Ou pela própria consciência. No caso das instituições ou dos hospitais, né? Que a pessoa, em alguma situação de emergência, é levada para esse local. E nesses ambientes, pressupõe-se, né, com uma grande chance de acerto, de que as pessoas ali estão com a sua disposição, com a sua faculdade, a sua vontade de decisão bem limitada. Então, por isso, nesses casos, né, a compreensão que a gente tem de liberdade religiosa, com toda a sua amplitude, no que diz respeito à organização de determinada religião, no exercício tanto da defesa da fé, como na comunicação das suas crenças e na eventual conversão de outras pessoas, deve ser visto de forma mais limitada. É a mesma discussão, né, mudando-se aí algumas coisas, e é desenvolvida nas escolas, nos ambientes escolares, das escolas públicas, em que os estudantes, as crianças, têm a oportunidade de acessar as aulas de ensino religioso. Então, como são ambientes em que a reunião desses grupos é exercida a partir de uma vontade um pouco mais limitada, então deve-se enxergar essa limitação do direito ao exercício da liberdade religiosa com alguma parcimônia. Mas, de qualquer maneira, a situação ela enseja discussão, até para que a gente possa compreender melhor a intenção dessa resolução e que o exercício da liberdade religiosa também seja feito nesses estabelecimentos. Até porque é um direito constitucional, é um direito também que é apresentado em documentos internacionais, como a própria resolução ela vem apresentando nos comandos. Então, essa questão que tem que ser abordada, essa situação, né? Então, e é histórico, na verdade, a presença de religiosos junto ao Estado por diferentes razões. E nas instituições prisionais, eles têm esse papel ressocializador e um papel também reintegrativo, regenerador da moral desses internados. Antes de mais nada, eu recomendo que todos realmente peguem essa resolução e leiam. Ela não é longa, ela é pequenininha, deve ter 2 páginas no máximo. E eu confesso que eu fui uma das pessoas que caí nessa pegadinha dessa resolução. Por quê? Eu tive contato com ela pela polêmica, né, num site de internet, não vou dizer qual foi o meio de imprensa, replicada, né, por todos os meios, e me parece que o jornalista ele acabou puxando para um certo sensacionalismo. E eu não estou falando aqui de um veículo, né, secundário, estou falando de um veículo realmente de imprensa grande, e ele colocava mais ou menos assim a chamada, né? Está proibida a pregação nos presídios. Quem escreveu essa matéria procurou ter uma polêmica a mais, né? Mas voltando para esse inciso 2, né, que o Thiago já leu aqui para a gente, me parece que a palavra mágica ou bomba é a palavra vedado proselitismo, né? No senso comum, a palavra proselitismo está vinculado com pregação de uma ideia, né? Com levar a ideia à frente, né? Mas eu confesso que onde eu acho que houve uma infelicidade aí de quem redigiu esse texto, vou deixar para o Júnior ter a palavra final desse assunto, foi no uso da palavra vedado proselitismo. Eu conversei com uma amiga minha que é doutora em psicologia, ela falou que na área dela, comportamental, se eu não me engano, esse termo proselitismo está mais associado a, digamos assim, assédio. Sabe, quando alguém tenta empurrar em você uma ideia à força, contra a sua vontade. Apesar de que, como novamente, pelo menos para mim, o termo proselitismo estava mais vinculado a pregação, sei lá, pregar, né? Levar a mensagem política, religiosa. Mas eu percebi que existe uma interpretação em algumas áreas onde proselitismo está vinculado a uma coisa, digamos assim, assédio, uma imposição. Edinardo, a sua contribuição foi muito valiosa. O Thiago perguntou aqui no início da nossa conversa. Ele leu um inciso aqui do artigo 1º da resolução, né, o inciso 2º. Em uma primeira leitura, uma leitura mais apressada do inciso, ele realmente dá a entender que a intenção aqui foi minar a principal intenção da pregação, que é a conversão.
Até mesmo levando isso em consideração, isso torna o inciso ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele permite a atuação de organizações religiosas, de grupos religiosos, ele diz, olha, vocês podem atuar, mas vocês não podem entregar o principal produto de vocês, que é a pregação, que é a conversão, o convencimento, né? Então, criaria-se aqui um paradoxo. E, enfim, eu acho que não foi isso que a pessoa que redigiu o texto, ele desejava. Mas talvez seja algo mais próximo do que o Tiago, o Ednardo estava falando, porque logo em seguida ele acrescenta outros comportamentos que são censurados, são reprovados, como a discriminação, a estigmatização e o racismo religioso, né, que são formas ou situações em que as pessoas que estão ali internadas se viriam ainda mais comprimidas a seguir determinados padrões, ou abandonar as suas crenças ou os seus comportamentos. E isso não é difícil de se imaginar, de ocorrer, até porque o nosso país, os estabelecimentos prisionais, eles estão contaminados pela presença de facções. E essas facções, por mais também que seja algo que não seja corroborado pela religião pura, pela religião cristã e também pelas outras religiões, né, eles acabam dizendo, eu sou cristão, eu sou católico, mas só que operam dentro de uma lógica que não está de acordo com aquilo que eles professam. E eles podem usar da força, da violência, do número, para fazer com que determinada pessoa se junte ao seu grupo e fortaleça mais ainda a presença dentro daquele estabelecimento prisional. Então, por isso, vendo a redação e tendo, sobretudo, essa, na intenção do legislador aqui, da pessoa que redigiu, né, do conselho, ele vai realmente mais para esse sentido que o Ednardo colheu aí das suas pesquisas, né, no sentido de um assédio, né, de uma cooptação dessas pessoas. Então, a pregação religiosa acabaria sendo desvirtuada para fins de pressionar as pessoas a se juntarem a determinados grupos. E, eventualmente, o grupo religioso dentro da prisão pode se converter também como um grupo de opressão. A gente não pode se enganar em relação a isso. E lá, diferentemente do que a gente vive aqui fora dos muros da prisão, a gente teria a liberdade de, eventualmente, numa situação dessa, assim, numa situação extrema, se deslocar, mudar de estado, mudar de cidade, mudar de bairro. Mas na prisão isso não ocorre, né? E a pessoa também é intimidada para que ele não denuncie essa situação para a administração do presídio, né? Com receio de retaliação, com receio de demora, com receio até de não ser, de ser interpretado como sendo um subterfúgio para sair do estabelecimento prisional, conseguir algum tipo de deslocamento. E acreditem, todas essas questões aí são vivenciadas dentro da prisão, né? No meu pouco período, né, trabalhando dentro do sistema prisional, abrindo processos, né, vendo esse número de situações, a gente vê assim, coisas realmente inusitadas. E qualquer forma, né, de dominação do pensamento, dominação de grupos, é utilizado aqui fora e também é utilizado lá dentro. E, sobretudo, no que diz respeito a caricaturizar as pessoas, caricaturizar os comportamentos, né? Por isso, eu vejo com bons olhos essa determinação. A minha dificuldade é saber como é que eles vão operar isso, né? Como é que o sistema prisional, a administração vai operacionalizar isso, porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a vivência prática. E, Júnior, Ednardo, gostei muito do que vocês falaram, porque eu li a resolução. No caso, eu também conheci essa resolução igual o Ednardo, né, quando apareceu na mídia essa questão do vedado o proselitismo religioso. Mas eu lembro que já comentado com você, Júnior, naquele primeiro podcast, que essa questão que eu vejo muito arriscada no meio jurídico é quando as coisas elas parecem ter duplo sentido. Por exemplo, quando você falou isso, que esse proselitismo ele é entendido como aquele esforço, né? O esforço
para converter alguma pessoa, deixando de ser algo mais aberto, né? Você mostra a sua religião, as suas doutrinas, os seus preceitos, e a pessoa, ela se interessa. Ao invés disso, é um proselitismo como se fosse um esforço assim, para realmente de constranger a pessoa, porque no contexto, eu entendo que possa ser isso, porque no inciso 3º, igual falado por você, aqui diz que a assistência socioespiritual não será instrumentalizada para fins de disciplina ou para estabelecer qualquer tipo de regalia. Quando você vai lendo os princípios fundamentais, as garantias que é dado para aquele que está dentro do presídio, o preso, é que ele é criado uma norma para protegê-lo de se sentir obrigado a se converter. Aqui a gente vê vários detalhes aqui na resolução, que depois a gente pode entrar, fala que mesmo se a religião é minoritária, ela tem que ser tratada da mesma forma que a religião é majoritária, os espaços para o culto, eles são protegidos. O servidor, o agente penitenciário que trabalha naquele local, ele não pode participar. Se ele quiser participar, ele tem que participar de um lugar onde ele não está. Eu acho que até para criar realmente essa separação do preso, ele não vê ali o agente penitenciário e de alguma forma se sentir constrangido de participar para ter uma regalia, ou então até o contrário da regalia, até de não sofrer alguma coisa por não fazer parte desse grupo. Quando você pega todo esses incisos em ordem, você percebe que esse proselitismo provavelmente é para esse lado, da pessoa não ser constrangida a se converter. Mas existe algum risco, Júnior? Você vê algum risco assim de algum juiz de primeira instância, alguma situação assim que seja entendido pelo judiciário esse proselitismo como qualquer forma de conversão, ou isso daí é muito complicado na questão jurídica nossa? Eu estou falando isso mais para assim, será que não é interessante alguém trabalhar essa resolução e colocar algum entendimento? Entende-se proselitismo como uma forma de constranger a pessoa? Eu vejo com bons olhos essa sua contribuição no que diz respeito à definição do que seria proselitismo, explicitar melhor essa questão. Mas, assim, eu acho muito delicado o Estado passar a definir o que é o exercício religioso, o que é o conteúdo religioso. É muito arriscado isso. Nós temos um Estado que se diz laico, deve lutar para realmente ser assim, mas a gente não pode esquecer que Estado laico não é só a questão, o fato, né, da igreja não estar no Estado, mas é também o inverso, do Estado não estar na igreja. A gente não pode esquecer que num passado não muito distante, algumas autoridades religiosas da igreja oficial, né, igreja católica, eram designados pelo imperador. Então, alguns cargos e algumas paróquias, algumas igrejas tinham que passar pelo referendo do imperador. E essa associação, né, foi muito ruim, tanto para a igreja católica como para o Estado também. E agora a gente corre um risco, é claro, de maneira mais sutil, do Estado dizer qual é o discurso religioso que deve ser feito. E nesse sentido eu tenho preocupação em relação ao que a gente está discutindo aqui. Porque quando dentro de uma prisão, eventualmente você está fazendo algum tipo de pregação, tentando fazer algum tipo de admoestação aos internados, né, às pessoas que estão assistindo ali a pregação, o pregador, no caso eu falo mais do cristianismo, eventualmente ele vai tocar em algo que seja sensível para outra religião. E isso não é difícil de imaginar, né? Na eventual proibição ou censura a adoração de ídolos, por exemplo. A gente vê várias passagens na Bíblia e no livro de Atos, por exemplo, né, em que os apóstolos
fazem isso de maneira explícita e chamando as pessoas ao arrependimento e tudo mais. E, eventualmente, alguém que dentro da prisão, né, tem essa forma de culto, tem essa forma de adoração, pode se sentir discriminado. E como é que você vai fazer esse tipo de administração, administrar o conteúdo do pregador? Né? Você vai dizer, não, você só pode pregar sobre isso, sobre aquilo, e né, é uma espécie de censura prévia, a gente pode imaginar. Por isso que eu da minha primeira fala aqui, eu disse da dificuldade de você, da administração prisional, cumprir essa disposição. Não necessariamente no que diz respeito ao proselitismo religioso, que eu também acho difícil, né? Porque aí talvez poderia circunscrever isso, no caso do cristianismo, em relação ao batismo, né? Proibir batismo dentro da prisão. Mas em relação ao restante, né? O que é a discriminação? Qualquer forma de discriminação. Quando, na verdade, o discurso religioso evangelístico, ele tem um tom de discriminação. A primeira distinção que ele faz é entre o mundo presente e o mundo por vir. E ele faz as suas denúncias, as suas acusações, tem um tom de denúncia, né? Tem um tom de censura em relação a determinadas formas de conduta, de vida, de relacionamento. E aí você vai, assim, eu acho que é quase inevitável atingir alguma suscetibilidade, algum sentimento de alguém que tem dentro da prisão. É claro que naquele momento ali, na hora do culto, na hora da administração da assistência religiosa, a pessoa que tem uma compreensão diferente de mundo não é obrigada a estar ali, dentro daquele espaço que é reservado a não sei se uma ala da prisão, se uma capela, né? Não é obrigado a isso, mas a despeito disso, chegar a esse ponto é muito difícil. Você vai eventualmente colocar quem para fazer esse tipo de julgamento, né? Você vai colocar permite que uma organização religiosa entre, e aí tem essas proibições, essas vedações. O pregador religioso está lá fazendo a sua ministração, e quem é que vai fazer o filtro disso tudo? Quem é que vai dizer que agora ele avançou, entrou numa seara que está discriminando, está cometendo racismo religioso? É a pergunta que eu faço. Quem vai fazer isso? Quem vai exercer esse papel dentro da prisão? E a outra pergunta, isso é constitucional? Porque uma coisa está no papel, né? E outra coisa é fora. Como é que você vai conjugar, né, o princípio da liberdade religiosa com essa proibição e com o exercício, o filtro disso? Né? Então eu deixo aí para os colegas para a gente pensar, imaginar isso, como é que isso seria exercido na prática. O agente público ele é limitado, ele só pode fazer estritamente o que a norma prevê, né? Ele não tem ele tem pouco espaço discricionário, né? Geralmente ele só pode fazer o que a lei permite ou obriga, digamos assim, né? E eu imagino, segundo ponto, eu vou pedir até para o Júnior ver se eu não estou falando muita bobagem aqui, eu imagino que, de certa maneira, os legisladores, sejam o constituinte ou normas infralegais, né? Portarias, decretos, seja lá o que for, de maneira geral, a gente só se dá o trabalho de publicar uma norma, que dá trabalheira danada, gente. Você publicar uma norma, você sabe, né? Publicar a norma, vai para lá, vai para cá, passa pelo jurídico, passa por assessoria jurídica, e tem que rever, tem que ir para diário oficial, vai para... Gente, é uma trabalheira publicar qualquer norma. Então, de maneira geral, a gente só publica normas, especialmente com essa resolução, quando o administrador entende que aquele tema tem algum nível de debate, algum nível de conflito, algum nível de questão a ser resolvida, porque se deixar por deixar, nada acontece. E eu lembro que o Júnior, lá no começo da fala dele, falou um pouco desse ambiente do presídio, as inúmeras questões ali envolvidas, né? Jogos de poder, pressão, direito individual. E a gente tem que lembrar que aquele preso está sob custódia do Estado, né? Apesar de ser uma pessoa que está pagando por um crime que cometeu, ele está sob custódia do Estado. Ele não é uma propriedade do Estado, o Estado tem que responder por essa pessoa, né? Lá dentro também, né? Então eu imagino, como o Júnior falou, e aí como é que fica? Por exemplo, há questões que a religião toca, que afetam a gente lá fora, aqui fora e lá dentro também, né? Questões polêmicas, por exemplo, sei lá, de repente existe, por exemplo, drogas, por exemplo. Há religiões, há crenças que usam drogas, por exemplo, usam entorpecentes, né? Para dentro dos seus ritos. E aí, como é que fica dentro do presídio? Eu vou liberar droga? E se a questão religiosa não é? Como é que fica tudo isso, né? Então, eu imagino que isso é sinuca de bico, né, pessoal? Assim, essa questão de aí, normatiza ou não normatiza, né? E isso que vocês estão falando é importante, porque eu, por exemplo, que não sou da área jurídica, tanto que o
O Jonas já me conhece por sempre ter essa dúvida jurídica, porque eu sei que nós temos as pessoas do legislativo que legislam e nós temos outras pessoas, né, um outro órgão que vai julgar. E eu fico com essas dúvidas, porque, por exemplo, nós lemos aí, né, o inciso 2, né, que veda o proselitismo. Já o inciso, no inciso 6 do mesmo artigo dessa resolução, já diz o seguinte: será garantido à pessoa privada de liberdade o direito de mudar de religião, consciência ou filosofia a qualquer tempo. E já no inciso 7, nós vemos aqui que, sob hipótese nenhuma, poderá haver interferência estatal no respectivo conteúdo do que é falado, né, na prática religiosa, das pessoas que vão para lá. Então, a dúvida que eu sempre fico é assim, até mesmo na resolução, você vê que a linha é muito tênue, de que se veda de alguma forma um proselitismo, que ainda está no ar. Qual seria esse proselitismo? Se é simplesmente o ato de tentar converter as pessoas, ou então no ato de constranger a pessoa. E já no próprio artigo, ele fala que não, a pessoa pode mudar de religião, dando a entender que, de alguma perspectiva, você pode falar assim, não, a pessoa pode mudar de religião se ela quiser, sozinha. Ninguém pode falar com ela. Ela tem a liberdade de mudar de religião sem ninguém falar com ela. Não sei se poderíamos chegar nesse ponto. E até mesmo a discriminação religiosa que o Júnior falou, fica difícil de saber como é que isso vai ser implementado, porque, em hipótese nenhuma, pode ter uma interferência estatal no conteúdo do que vai ser ministrado na cadeia pelos pastores, pelos missionários. E até essa questão que o Edinaldo mesmo falou, eu vejo que, Júnior, essa resolução, e eu acho isso importantíssimo, né? A questão de que nós temos que preservar a liberdade da pessoa, mas entra dentro de um contexto que pelo menos a gente vê, não só nos presídios, mas até mesmo nas outras nações. Por exemplo, não sei quantos aqui acompanham o que acontece na Índia, mas na Índia, por exemplo, hoje o Modi, que é o presidente da Índia, ele já falou várias vezes que, dando a entender de que se você é indiano, você tem que ser hindu. Quantas vezes nós vemos aí partidos mais nacionalistas na Europa falando que a Europa é cristã? Então parece que a gente já vive num país, num mundo, não só num país, mas num mundo que deixou para trás aquela globalização e ele começa a se fechar. Então a pessoa já lê essa resolução com essa mente de que todos os lugares estão fechando para, entre aspas, proselitismos, conversões. O que você tem a falar sobre isso, Júnior? Tiago, esses movimentos são muito naturais, digamos assim, na história humana. Eu só queria, antes de avançar para esse ponto, falar que, a despeito da dificuldade de implementar a vedação a esse proselitismo de assédio, né, de obrigação às pessoas a se converter a determinada crença, isso não se confunde com a questão do discurso de ódio, que seria, ao meu ver, uma fala mais tendente a gerar uma atitude de violência, mesmo violência verbal em relação a outras pessoas, unicamente por conta da sua crença, da sua fé. E a administração do presídio tem que continuar monitorando essas situações, mas assim, eu me referia àquelas situações que, naturalmente, né, que a pessoa, inclusive o ministrado, o orador, o pastor, administrando a assistência, falar de maneira serena, parcimoniosa, de algo que é um escrito bíblico, né, sem querer ofender, sem querer suscitar algum tipo de perseguição a quem quer que seja. Esse é um ponto. Aí, voltando à sua
colocação no que diz respeito a essas movimentações, né? Você citou o caso da Índia, em que o presidente estava insinuando, né, sugerindo aí a adesão a determinada religião. E isso é muito comum. Nós, seres humanos, somos tendentes, por conta até talvez de sobrevivência, a nos conformarmos ao ambiente que estamos. Então, se o nosso ambiente aqui no Brasil é mais favorável a determinado tipo de pensamento, de compreensão, ele premia as pessoas daquele grupo, daquela categoria, a nossa tendência, a nossa inclinação é também buscar essa aprovação. E é muito natural isso, e assim não pode ser recriminado em relação às pessoas. Mas a questão é que qualquer tipo de obrigação, de instituição, de algum tipo de comportamento, através do poder maior que existe numa nação, que é o Estado, é muito preocupante. Então, por isso que aí sim, né, justifica-se a laicidade do Estado, onde o Estado diz que, olha, eu sou um país, uma estrutura, que eu não tenho predileção, mas que estou aberto a todas as concepções de mundo e o tanto quanto possível eu coopero. Porque o Estado, né, dentro de uma visão estática, ele já viu, né, essa estrutura Estado, ele percebe que as organizações assistenciais, as organizações religiosas, elas contribuem para aquilo que para o próprio objetivo do Estado, que é a distribuição do bem, né, de maneira indiscriminada às pessoas. Então, isso é o que se espera do Estado. Mas, enfim, né, volto a repetir algo que eu falei no início da minha fala aqui, a propósito da primeira pergunta do Tiago, é que nos ambientes ou nas estruturas de segregação, o exercício da liberdade religiosa, o exercício de direito, digamos assim, de uma maneira geral, ele sofre limitações. Sobretudo, né, e notadamente por conta do que a vontade das pessoas também está limitada. Principalmente a vontade, o desejo, né, o direito de ir e vir, ele é muito limitado. Então, se você tem as pessoas nessas circunstâncias, você não pode obrigá-las a estarem expostas ou serem obrigadas a aderir a determinado tipo de pensamento. Mas, assim, eu não sou ingênuo para não admitir que há movimentos que acabam forçando as pessoas a terem determinados comportamentos, inclusive ou sobretudo por conta da sobrevivência e da manutenção da dignidade, que talvez no fundo é isso que a gente está discutindo hoje, a dignidade das pessoas, de não violarem a sua consciência, que né, ao lado da vida, né, é um dos direitos mais caros, é uma das questões mais íntimas que uma pessoa pode ter. A sua própria consciência, a consciência que a pessoa age de acordo com suas convicções. O quão isso é importante, quão isso é caro para cada um de nós. Então, nem o Estado tem o direito de violar a consciência de ninguém e nem outra pessoa ou outro grupo reunido pode forçar alguém a violar a sua própria consciência, a sua própria compreensão de mundo. Mas nós estamos aí, e por isso que as minorias têm que ser respeitadas. Seja o indivíduo, seja os grupos que dentro de determinado espaço geográfico são vistos como menores, são vistos como com a adesão menor. Então, a tendência, se nós deixarmos, né, e aí sim, a intervenção do Estado é importante, a tendência, se nós deixássemos, ou se o Estado deixasse, não interferisse nisso, não colocasse pelo menos de maneira formal, como colocou aqui nessa resolução, era que os grupos majoritários acabassem oprimindo os grupos menores. E o menor grupo que existe é o indivíduo, né? O indivíduo seria esmagado por conta dessas forças. E ele teria o seu comportamento, a sua expressão, né, a sua fé acabaria sendo corrompida, né? Senão ele
acabaria sofrendo determinadas violências ou no mínimo, marginalização dentro desses ambientes. E aí eu pego o exemplo do direito do trabalho, em que a gente vê em algumas empresas ou algumas instituições comportamentos que acabam obrigando os trabalhadores ou os empregados por conta da necessidade que eles têm de manter o seu trabalho, o seu vínculo de emprego, e acabam se submetendo a determinadas exigências do empregador. Mas, assim, olhando para a questão religiosa de uma maneira mais ampla, essa discussão vale tanto para um lado como para o outro, que é o que a resolução também ela aponta. Quando ela fala, se por um lado ela tenta garantir a liberdade do indivíduo, por outro lado também ela limita o exercício dessa liberdade para garantir a segurança do próprio estabelecimento prisional em relação às outras pessoas, em relação à administração do presídio, né, aos funcionários que ali estão. Por isso que algumas práticas, por isso que a detenção, né, de alguns instrumentos religiosos é proibido ou é muito restringido, para que não ofereça nenhum risco para as pessoas. Ô, Júnior, isso que você está falando é muito importante, porque é comum, o Ednardo até relembrou a gente no início, que nós temos que ler. Muita coisa a gente está acreditando, porque as pessoas estão falando. Muita gente falando mal dessa resolução, principalmente por causa desse termo, né, proselitismo, que tem realmente essa complicação aí, que é talvez jurídica, mas para quem lê a resolução, qualquer pessoa que lê vai ver que a resolução ela é muito importante para preservar essa consciência que o Júnior está falando da pessoa que está ali naquela situação, sem a liberdade. É uma questão que a gente tem que ser honesto, e a gente teve um podcast aqui muito bom, podcast 12, que é o título Cristianismo e Inclusão, que a gente teve aqui, tanto a participação do Ednardo quanto do pastor Jeconias, que tem mais experiência nessa parte tanto de presidiários e de egressos do sistema prisional, é que a pessoa ali presa, quando ela está numa situação daquela, você ter um apoio socioespiritual é muito importante, até mesmo para o seu emocional, até mesmo para ele se manter saudável. Mas a gente sabe, e eu acho que a resolução, Júnior, nisso que você falou, ela tenta preservar, porque eu sei que nós que somos cristãos, nós que queremos, nós temos esse proselitismo na veia, o cristianismo ele nasce nessa vontade de converter as pessoas, é o que muitos daqueles que são ateus ou são contra a religião, de falar assim, mas vocês gostam de lidar com escolas e com presídios porque as pessoas estão ali mais influenciáveis. Nós temos que ser honestos de falar que sim, eles estão mais influenciáveis nessas circunstâncias. Por exemplo, de uma escola em que você tem um ensino religioso, numa atividade socioespiritual, num presídio. Mas a pessoa também tem que ser honesta que nessas situações onde a pessoa precisa de um apoio emocional, são essas pessoas religiosas que vão. São essas pessoas que tentam, de alguma forma, trazer uma ressocialização para aquela pessoa e uma mudança de vida. Então, sim, as pessoas estão mais influenciáveis nessa situação, mas entendam-se que elas também precisam. Elas não chegaram naquela situação, porque a gente está falando mais claramente aqui do presídio, elas não chegaram ali por boas ações. Elas estão ali porque, de alguma forma, elas estavam prejudicando as outras pessoas. Seria muito mais fácil você fechar para alguns grupos, seria muito mais fácil você fechar a porta e jogar a chave. Mas os cristãos, eu não falo nem só os cristãos, mas os religiosos, e isso aí inclui várias outras religiões, eles vão lá com o objetivo, sim, de transformar a vida das pessoas. Então, nessa situação, nós devemos também ser honestos. Eles são mais influenciáveis, mas também eles estão precisando.
Edinardo, você que já tem mais experiência também nessa questão de que você trabalhou ajudou lá no Serap, o que você vê nessa questão das famílias, dos presos, do presidiário, do que sai da prisão? Olha, até como cristão que nós somos, né, cristãos que nós somos, a gente entende que nós somos corpo, mente e espírito, né? A gente tem essa visão tridimensional, né, da vida, né? A gente tem que existe esse componente espiritual, né? E independentemente de você crer ou não nesse ambiente espiritual, o fato é o seguinte: mesmo que você não creia na questão do espírito, eu vou tentar puxar para esse lado assim para ser mais isentão, né, que é a palavra que está na moda. A religião traz, no mínimo, um componente moral, um componente ético, né? Que é um componente que se faz presente em praticamente qualquer crença, especialmente no cristianismo. É um componente forte, que ele vai além do espiritual, além do etéreo, né? Além do, digamos, sobrenatural, mas ele tem esse componente forte, ético e moral. E muitas vezes é só lá no presídio, né, que esse cara vai ter algum tipo de contato ali com esse componente ético e moral, que muitas vezes, por razões diversas, faltou para ele nessa infância, né? E sem dúvida, essa assistência é importantíssima. Inclusive, a resolução, mais uma vez, a gente falando dela, eu acho que ela foi muito infeliz no termo vetar proselitismo. Ali foi um termo, me parece que foi aquela famosa tecnicalidade, né? Aquele termo burocrático que alguém usou. Eu imagino que dentro daquele ambiente é uma palavra correta, só que eu acho que faltou o departamento de marketing, né? Por exemplo, a área de informática, tá, gente? Então, por exemplo, é um termo comum para a gente chama as pessoas que usam nossos serviços de usuário. Mas eu nunca escreveria uma norma chamando usuário, porque no senso comum, usuário é de droga. Se eu falar a palavra fulano é usuário, você não pensa usuário do sistema Windows ou do sistema de pagamento da empresa, você pensa em droga. Então, só para tirar esse boy da sala, olhando a resolução inteira, que ela é muito clara na defesa né, na regração de proselitismo, né, de pregação dentro de presídios, me parece que ele usou o termo errado. Mas, sim, sem dúvida, é um componente importante. Eu entendo que o Estado, com essa resolução, ele corrobora a importância da presença religiosa, tá, como um aliado. Inclusive, quem lê a resolução mais uma vez, vai ver que tem muitas palavras que vão nesse sentido, que entende que é uma parceria, né? E que corrobora. Novamente, assim, uma coisa que eu comentei um pouco antes, e vocês também, é sempre complicado quando o Estado tem que publicar uma norma pelo seguinte: você vai ter aquele cara que quer regrar tudo. Eu não sei qual é o termo jurídico, tá? O Júnior vai saber. Tem aquela galera que quer, eu acho que o termo é positivar, não sei. Tem aquela galera que quer normatizar tudo, quer botar regra para tudo. E, né, entendendo que é maneira de organizar as coisas. E tem aquela galera que simplesmente entende que tem que ser, digamos assim, para não correr o risco de alguém ficar cerceado, então a gente tem que normatizar o mínimo, né? E isso aconteceu bastante nessa situação, né? Só que mais uma vez eu entendo que se essa resolução foi publicada, foi porque, minha interpretação, o Estado reconhece que isso é importante para o preso, o próprio Estado reconhece. Eu não tenho números aqui, tá? Mas eu posso falar para você que quem, dentro dos presídios, o grande instrumento, assim, a grande ação que faz pessoas realmente se transformadas é a religião. Isso aí qualquer cara que trabalha em presídio vai te confirmar. Assim, não estou dizendo que tem a taxa de 100% de recuperação, mas de quem está recuperado, a imensa maioria passou por uma transformação espiritual, religiosa, o nome que a gente quiser usar, mas passou por essa experiência. O Estado reconhece como uma parceria, hospitais também reconhecem capelanias, você vai ver que tem vários lugares que reconhecem a importância da capelania. Só que o Estado também entendeu o seguinte, cara, se cada presídio for regulado do seu jeito, por exemplo, digamos que tem um diretor de presídio que o cara é da religião X e ele acha que a religião Y é do demônio, certo? Por exemplo, e aí, como é que fica? Ele vai proibir todas? Vai proibir só a religião Y? Como é que fica? Ou então tem aquele cara que entende que religião nenhuma funciona, que isso aí é ópio do povo. Vai proibir todas? Ou tem aquele cara que acha que vale tudo. Se o cara quiser usar um entorpecente lá dentro, pode, porque faz parte do rito. Se o cara quiser sacrificar a galinha, ele pode, né? Enfim, percebam que o famoso, eu acho que é o problema do direito em geral, né? Se você apertar demais, não funciona. E se você afrouxar demais, né, também não funciona. Então, como é que fica esse meio termo? Agora, eu entendo que o próprio Estado, com resoluções como essa, deixa claro, entendemos que a religião faz parte do processo de recuperação dos presos. Se o próprio Estado diz isso, quem diz é nós aqui, né? Eu quero propor aqui um exercício em relação à aplicação dessa resolução
para uma pessoa que é presa por um erro judiciário e que tem determinada religião que é minoritária e sofre essas pressões que o sistema carcerário eventualmente ela impõe. Talvez quando a gente pensa assim, quando a gente coloca no cenário uma pessoa que está ali e que não deveria estar ali, a gente olha com bons olhos essas resoluções, essas proteções que eventualmente são formuladas pelo Estado. Não que aqui a gente esteja demonizando, né, a resolução, pelo contrário, a gente está tentando compreender, mas eu estou falando isso a propósito de alguém que esteja nos ouvindo e que eventualmente comungue da ideia de que, não, é preso, né, seja como for lá, não tem problema, né, cumpra o seu período lá e a gente não se importa, né? Mas só que, para algumas pessoas, o período de encarceramento vai ser longo. Não vai ser uma noite, né? Não vão ser alguns meses, vão ser anos e anos. E, recentemente, a imprensa noticiou a respeito de um rapaz que eu acho que ficou 15 anos preso e depois descobriram que ele realmente não tinha cometido os crimes de que foi acusado, condenado e que ficou esse tempo todo na cadeia. Né? Imagine, né, tudo que ele viveu nesse período. E se essa pessoa era de determinada religião e chegou lá dentro da prisão, se viu obrigado a aderir a outro grupo religioso, né, violando a sua consciência para sobreviver. Né? Mas, enfim, esse exercício que eu propus aqui é só para a gente ver, enaltecer mais ainda a importância dessas questões, né? E volto a remarcar, né, sobretudo nesses ambientes de segregação forçada, em que as pessoas estão ali, né, e que não tem como se deslocar daquele espaço. Sim, e isso que o Júnior está falando é muito importante, é porque qualquer pessoa aí que lê a resolução que nós estamos falando aqui, a resolução, até repito aqui para vocês, resolução número 34, de 24 de abril de 2024, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é óbvio que é uma resolução importante, que é uma resolução boa no sentido de preservar principalmente os grupos minoritários, igual o Júnior comentou. Então, assim, a gente ainda não está finalizando, mas eu já falo para você aqui, se você entendeu que está vedado a pregação nas cadeias, não está. Se você entendeu antes que o pastor não pode ir lá, não é isso. Nós estamos aqui, igual o Júnior falou, tentando acertar detalhes que são complexos. Porque você tem que abrir o espaço, como a resolução fala, tem um espaço para os grupos majoritários, minoritários, e tem-se também a questão do preso, que ele tem os seus direitos. Tanto o direito de mudar de religião, de conhecer uma nova religião, quanto de manter-se na sua religião, não importa quantas vezes um pastor ou um missionário de alguma religião foi lá e falou com ele. Então, são situações aqui importantes de nós entendermos que, vivendo numa sociedade democrática, eu acho que foi até o Júnior que falou isso em algum episódio passado, de que quando nós vivemos num país que ele é laico, nós estamos falando de um país em que os cidadãos ele tem a liberdade de escolher a religião. Algumas situações vão ser complexas, outras vão ser simples. Existem grupos que guardam um determinado dia da semana, tem alguns grupos que não se alimentam de tal coisa, existem grupos que, em questão de saúde, não fazem, não permitem certos tipos de tratamento. Então, nós vivemos numa sociedade que ela não tem uma religião de Estado, o que é bom, nós devemos entender que todos nós temos essa liberdade.
E quando você pensa nisso, é, é óbvio que a resolução tem que focar no direito daquela pessoa que está no presídio de ter a sua liberdade. E baseado nisso, nós também, nós que somos aqui cristãos e nós temos eu falei que nós temos esse ímpeto de alcançar as pessoas, de ter um certo cuidado, de saber onde nós estamos trabalhando e, principalmente, se o seu objetivo é alcançar as pessoas, você trabalhar com a liberdade dela entender é muito melhor do que você trabalhar com a ideia de ele se sentir constrangido. Tanto que eu passei, Júnior, até uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você sobre a resolução, é que a resolução, eu acho que ela acerta nesse sentido, e eu acho que não tinha uma outra saída. Que assim, é permitido, né, as crenças. Nós vemos aqui que é aberto para alguns detalhes das religiões. Por exemplo, eu não vi em nenhuma parte aqui da resolução a proibição de batismo, de alguma cerimônia, por exemplo, nossa de Santa Ceia, mas ela trabalha numa vedação como se fosse financeira, comercialização, alguma forma assim de dízimo, de pagamento. Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso? O que você acha dessa situação assim de proibir assim, pagamentos, contribuições, comercialização? Isso cerceia a religião, ou ela, na verdade, está preservando o preso? Me parece que essas disposições foram previstas justamente para casar com a ideia lá de proselitismo no sentido de assédio, de evitar essa pressão em cima de outros internados, para que eles contribuam para determinados grupos religiosos ou organizações religiosas. Até porque, a princípio, né, e a pretexto dessa contribuição, as pessoas podem ser forçadas a contribuir para grupos que usam o nome de religião e que, na verdade, nem são religião, nem são grupos religiosos organizados, cadastrados, identificados. Porque as pessoas podem, eventualmente, abrir a sua religião no estacionamento da sua casa. E mesmo que não esteja registrado, né, com CNPJ e etc., ali ela pode exercer uma determinada doutrina, apresentar-se como um grupo religioso e angariar as receitas para manutenção, continuidade da propagação da fé. E nessa visão, né, dessa visão mais larga de grupo religioso, as pessoas que estão dentro do presídio eventualmente podem ser forçadas a contribuir para ou esses grupos religiosos, que eventualmente são grupos de fachada, ou eventualmente para algum grupo religioso que exista e que tenha algum tipo de aproximação, algum tipo de contato com alguma facção criminosa. E, infelizmente, isso não pode ser desconsiderado e é até uma realidade dentro de algumas investigações que são apresentadas por reportagens policiais e que, novamente, né, a despeito dessa previsão, ela é bem-vinda, mas também tem a sua dificuldade em ser monitorada, em ser aplicada. Mas, enfim, para mim, ela tem talvez um cunho bem didático, porque essas disposições, a própria resolução, ela acaba chegando também aos internados. E eles sabem disso, né, têm essa compreensão e, eventualmente, podem tentar exercer os seus direitos ali, fazendo algum tipo de requerimento junto à administração do presídio, para que, quando se virem
coagidos ou pressionados a dar ou fazer determinado tipo de pagamento a pretexto de serem religiosos, pedir alguma segurança a mais para a administração do presídio, eventualmente alguma mudança de pavilhão e, se for o caso, até a mudança de próprio estabelecimento prisional para evitar algum tipo de retaliação. Porque, na verdade, essas questões, essas doações religiosas podem ser um pretexto para algum tipo de coação que as pessoas podem estar vivenciando. E você falou aí, né? Fala, né, de doação, de dízimo, e assim, a gente entende, né, de uma maneira mais genérica, que isso faz parte daqueles compromissos religiosos que a pessoa tem. Tanto o compromisso de professar as suas crenças, mas também o compromisso de manter a organização religiosa. Muitas religiões, praticamente todas, têm esse voto, em que a pessoa, ao trabalhar, ao oferir renda, ela vai dedicar uma parcela dessa renda para a manutenção do seu ministério. E o que a gente vê também é que essas aproximações religiosas, né, que também ocorrem em outros ambientes, né, no trabalhista também, elas também podem ser utilizadas para pressionar a pessoa no campo político, para que ela vote no candidato da igreja, por exemplo. Então, são questões bem delicadas e que, numa situação em que a pessoa depende das amizades que faz, das proteções que recebe, a pessoa vai estar muito inclinada a aderir a fazer, entre aspas, né, esses pequenos favores, seja ela própria, seja através de familiares que eventualmente podem canalizar os seus dízimos para determinados grupos religiosos, organizações religiosas, ou para uma pessoa específica, um pastor determinado, né, que é apontado como sendo a pessoa que recebe as doações. Né? Então, tudo isso a gente pode imaginar. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, porque a gente não está dentro dos ambientes, não está vivendo ali o cotidiano desses ambientes. Mas é uma realidade que em muitos lugares do país, né, muitos estabelecimentos prisionais, deve ser uma constante. Pode ser uma constante, né? E isso que o Júnior fala é muito importante, porque, às vezes, a gente é ingênuo em onde nós estamos inseridos. Então, essa vedação de comercialização de itens religiosos e pagamentos de contribuição que é comentado nessa resolução, o Júnior, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele relembra para a gente aonde nós estamos inseridos. Eu sei que você pode e provavelmente participa de uma religião, de um grupo, de uma congregação séria, que usa os dízimos, usa as contribuições para a causa de Deus, tudo correto. Mas se você pesquisar, você vai perceber quão fácil é você abrir uma igreja. Quão fácil é você abrir um grupo religioso e naquilo você começar a aproveitar esses detalhes para não só, igual o Júnior falou, coagir as pessoas, mas também de manter um grupo criminoso. Quão fácil poderia ser isso? Quando o Júnior fala, eu abro a mente para essas situações assim, principalmente criminosas, porque seria muito fácil, né? Eles criarem, né, algum grupo religioso para dentro através de falsos missionários, criar ainda a comercialização e as coações já famosas das facções. Isso é importante de nós entendermos, porque várias vezes nós tentamos ver a religião como a nossa congregação, o nosso grupo, a nossa religião, a nossa denominação, mas nós devemos nos inserir em o que é uma denominação religiosa no Brasil. Como se faz para abrir uma igreja? E aí você entender que realmente é fácil, aqui no Brasil, você deturpar alguma coisa. Tiago, eu quero propor uma questão para vocês dois.
A gente estava falando dessa preocupação aí do desvirtuamento dessa assistência religiosa. E que tal, né, se em vez de existir essa assistência religiosa, né, promovidos pela iniciativa de grupos religiosos, né, os mais diversos, né, que visitam os estabelecimentos prisionais, o Estado não instituísse capelanias, servidores públicos responsáveis por essa assistência religiosa, assim como ocorre nas corporações militares. O que vocês acham disso? Porque aí a ideia é tentar minimizar a presença ou a influência de grupos ou de pessoas que tivessem uma dupla intenção ao ter essa proximidade com os internados. Se fosse concomitante, né, se tivesse tanto os grupos quanto o capelão, eu acho que ia ser interessante, mas só o capelão, eu acho que gera muito... Eu acho que o problema do proselitismo estaria muito mais acentuado. O proselitismo, a discriminação, a tentativa assim, de constranger o preso de ir para a religião do capelão. Pessoalmente, eu, mais por questões de religião, digamos assim, eu não acho que é uma boa alternativa sacerdotes profissionais contratados, né? Primeiro porque não haveria vaga o bastante para tantos credos, né? Assim, se você pensar só nas grandes matrizes de fé, nossa, você vai ter no Brasil religiões, só dentro do ramo do protestantismo tem, sei lá, 3 dezenas, pelo menos assim, com alguma significância numérica, né? Você vai ter católico, vai ter as regiões nativas, você vai ter regiões muçulmanas, e dentro do muçulmano você tem o xiita, sunita, enfim, seria um número gigantesco de profissionais, já seria difícil por aí. Mas, na verdade, a minha maior restrição é a seguinte, é que o Júnior falou o exemplo da capelania, né, das Forças Armadas, mas ali o cara, quando sai do quartel, ele pode ir para a igreja que ele quer, né? Diferentemente do preso. Mas a maior restrição que eu tenho é o seguinte, é do ponto de vista religioso mesmo. Eu vejo muito a secularização na Europa, essa questão da Europa, esse cristianismo que praticamente morreu, assim, nesse sentido de prática, né, de experiência de fé, e eu culpo bastante o fato do Estado bancar os sacerdotes. Na maioria das igrejas europeias, em muitas delas, pelo menos, os sacerdotes são profissionais pagos pelo Estado, né? Então, a gente percebe, e é muito comum, tá? Inclusive, já escutei relatos desses até hoje em dia, do cara que é sacerdote, o cara é pastor de uma igreja e não acredita em Deus, porque ele é um teólogo, né? Ele é um cara que estuda teologia, tem graduação, o cara tem técnica, tem tudo, mas não tem um negócio chamado fé. Então, talvez até ele tivesse fé quando entrasse na capelania, mas depois perdeu no caminho. Então, e lembrando que o próprio Estado, ele reconhece a limitação dele quando ele incentiva, inclusive, essa resolução é uma delas, incentiva, né, que a sociedade vá lá e participe com o que pode contribuir, seja no ramo artístico, ramo cultural, no ramo educacional, inclusive no ramo profissional, inclusive no ramo religioso, né? Então, o Estado brasileiro, ele tem essa humildade de reconhecer que ele não dá conta, né? Júnior, eu, nessa sua pergunta aí, eu acharia muito complexo essa ideia do capelão nas prisões, porque, igual o Ednardo mesmo falou, o capelão, a capelania no militar, né, a figura do capelão militar, mas o militar, ele está livre, ele sai dali, ele, até onde eu acompanho, a capelania é uma opção da pessoa ir lá e procurar esse sacerdote ou esse pastor protestante, mas na cadeia eu acho que o inciso segundo que a gente falava de proselitismo, aí sim ele ia ser um problema, porque a chance daquele que está preso se sentir constrangido a seguir aquilo que o capelão está seguindo para ou não sofrer alguma retaliação ou ter algum benefício seria muito grande. Tanto que uma dos acertos aqui dessa resolução, que eu já adianto aí que eu acho ela muito boa, apesar desses detalhes difíceis de interpretação, é que é vedado aqui no artigo 4º a participação de servidor público, empregado privado ou profissional liberal como voluntário nos espaços onde ele tem atuação profissional direta. Porque a gente sabe que acaba acontecendo isso. Você ter ali uma pessoa, você está numa situação já complexa, você está preso, você já tem pouca movimentação. Às vezes a gente vê aí na internet aí, né,
às vezes falando assim, que fica 2 horas no sol, o resto é recluso, de você se sentir constrangido. Então, eu acho que essa ideia da capelania no presídio seria um retorno a uma época não interessante de uma união de Estado e Igreja. Assim, eu realmente admito a dificuldade de, dentro dos estabelecimentos prisionais, você atender a diferentes concepções de mundo, as concepções religiosas de mundo, mas assim, eu me inclino a ter uma tendência a ser favorável à presença de capelões, à instituição de capelanias nas prisões. Seja por uma questão de isonomia com os outros estabelecimentos, né, que existem no país, como as corporações militares, seja também, já eu acho que já um lado de necessidade, eu vejo que as instituições, os estabelecimentos prisionais, eles reúnem pessoas que teriam mais ainda necessidades de uma assistência moral, que é a essência da pregação religiosa, dessa tentativa de elevar o ser humano. Talvez, eu não tenho números, eu não tenho estatística, mas essa assistência religiosa que é exercida nos presídios, ela é feita de maneira muito precária. Muitas vezes ela é feita por iniciativa das famílias, que levam os pastores para fazer a ministração nos estabelecimentos prisionais, ou quando muito é feito por algumas igrejas, né, de maneira assistemática, né, com falta de regularidade e tal, e vai muito da boa vontade ou da identificação de determinados membros com o trabalho naqueles espaços, né? Então, por isso que o mote da minha pergunta foi esse, né, para tentar trazer à tona essa discussão e tentarmos ver a necessidade desses ambientes, né, que muitas vezes, a maioria das vezes, são marginalizados no que diz respeito à estrutura, à salubridade e à assistência, seja a educativa, seja a assistência espiritual. Mas, enfim, eu só queria trazer a discussão à tona, né? Não tem uma resposta definitiva, isso precisaria de mais estudos, de mais estatísticas, para saber qual foi a intenção do legislador, né? E por que isso ocorre. Eu compartilho da sua ideia, Tiago, quando você falou aí de capelania, não sei se você falou diretamente a respeito disso, de capelania mais a assistência religiosa, né, de outras igrejas. Seria eventualmente um capelão remunerado pelo Estado e mais essas iniciativas privadas das diferentes denominações, sem prejuízo, melhor dizendo, da iniciativa dessas diferentes denominações. Sim, Jorge, isso que você está falando é muito importante, porque assim, eu, apesar de que se fosse para escolher entre capelania nos presídios e a atividade sendo feita por grupos religiosos independentes, lógico que eu ia escolher os grupos religiosos independentes. Mas realmente uma capelania junto, ela é importante, principalmente porque, para você que nos ouve, às vezes a gente fala sobre essa questão do apoio, da assistência religiosa. Quando saiu essa resolução, as pessoas ficaram preocupadas porque agora não vai poder mais pregar para as pessoas que estão presas. Mas não vai poder, a pessoa não pode mais se converter. E ela esquece. Quando ela lê a resolução, ela vê a importância do trabalho socioespiritual nos presídios, mas igual o Júnior falou, isso não é uma coisa que acontece continuamente. Isso não é uma coisa que acontece em todos os presídios. Então, nós devemos ser honestos que, quando essa resolução apareceu e chamou a atenção de muita gente, tem que chamar a atenção também de nós religiosos para o fato de que são poucas as pessoas que participam desse ministério, né? Que na Igreja Adventista nós temos um ministério carcerário, que trabalha tanto com aquela pessoa que está presa, quanto com a sua família que está que não está presa, tá? Para a família do presidiário. Então, muitas vezes, isso o que o Júnior falou,
nos faz, às vezes, até ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente fala, porque a resolução aparece, todo mundo reclama, mas não vai poder. E depois tem o choque da realidade de que, mesmo sendo permitido, ainda é um trabalho pequeno para a necessidade que existe. Igual o Júnior falou, às vezes seria até importante o Estado entrar com o servidor público, porque nós não temos hoje um grupo missionário que trabalha continuamente para alcançar todas essas pessoas. Eu gostaria de, nosso tempo aqui já está finalizando aqui, eu gostaria de abrir aí para o Edinaldo e depois para o Júnior aí, para vocês colocarem aí seus pensamentos finais aí do nosso tema aí, evangelismo no presídio. Bem, a gente discutiu aqui um bocado essa resolução, né? Mas vamos novamente para o que importa mesmo, né? Que é essa pessoa que, tudo bem, que aqui lá tem algum inocente, que por falha da justiça foi preso, mas o fato é que a imensa maioria, de fato, está lá porque cometeu alguma coisa errada, um crime, está recebendo uma pena devida, a pessoa realmente tem que estar ali presa, mas a gente tem que lembrar que, acima de tudo, ele é um filho de Deus pecador. Eu, particularmente, sempre falo para as pessoas o seguinte: olha, se eu tivesse nascido ali naquele bairro, naquela casa ali, provavelmente eu era uma pessoa bem mais complicada. Eu poderia estar aqui no presídio hoje, assim, eu não tenho essa ilusão de achar que eu sou melhor do que ninguém. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, ali são homens e mulheres, né, que estão, na imensa maioria, sim, pagando por algo que fizeram. Realmente são pessoas que cometeram crimes, mas que, acima de tudo, elas também foram lembradas no Evangelho, né? Lembremos dos presos, né? E quando eu falo presos, não são apenas os presos pela justiça, pela fé, não. Estamos falando de gente que realmente cometeu coisa errada, porque a gente tem que lembrar que, acima de tudo, essa mensagem de esperança tem que ser levada a todos mesmo, inclusive essas pessoas, em especial essas pessoas com os corações mais duros e que ali estão. E a gente tem que lembrar também que essa questão de evangelismo e presídio, por incrível que pareça, ele começa aqui do lado de fora. Aí fica para outro dia, tá? Que é trabalhando com as famílias dessas pessoas presas, tá? Já ajudei numa ONG como essa, né, aqui nessa área, e as famílias estão tão presas quanto aquele indivíduo que está lá na cadeia. Então talvez você não possa fazer visita ao presídio, talvez você esteja bem limitado, locomoção, deslocamento, aquela coisa toda. Eu entendo que talvez você não tenha como ir visitar essa pessoa presa, mas talvez você possa acolher essa família que está lá de fora. Porque essa família também está presa, não se engane, ela também está presa àquele seu ente que está lá na cadeia. E talvez você tenha menos preconceito com ela. Muitas pessoas às vezes estão com um parente preso na cadeia e ninguém sabe, porque elas têm medo de perder emprego, serem retaliadas e tal, sofrerem preconceito. Então, talvez uma maneira que a gente pode lembrar de ajudar essas pessoas que estão lá dentro é amando e cuidando das pessoas que estão aqui fora. Tá bom? Então, um abraço a todos aí. Uma questão que está na essência da religião e aqui do cristianismo é que o cristianismo sempre foi e é ainda, né, dentro das suas vivências aí geográficas no mundo, é uma religião de superação. A gente não pode esquecer que a religião cristã e as religiões, elas sofrem contrariedade no momento que surgem. Então, a religião, o cristianismo, no momento que surgiu, ele foi proibido. Mas, pouco a pouco, ele foi criando canais para apresentar a sua fé, para espalhar a sua visão de mundo. E, hoje, né, às vezes surge algum tipo de implicação, algum tipo de má compreensão, e a gente já se vê muito afetado, né, que foi o caso da discussão que a gente promoveu hoje, né, ao imaginar que há uma proibição, ou que haveria uma proibição da pregação dentro dos presídios. Mas que, a despeito disso, vamos até admitir que isso existisse. A nossa religião, a religião, ela tem uma criatividade que supera, né, qualquer uma dessas dificuldades. E, é claro, sempre com o objetivo máximo de apresentar uma visão melhor, algo melhor para as pessoas, algo melhor para as suas vidas. E eu acho que é isso que a gente deve alimentar quando a gente se vê diante de alguma dificuldade. E o Tiago trouxe à tona
a dificuldade maior aqui no final da nossa conversa, que é a falta de participação, na verdade, da sociedade, de interesse da sociedade no restabelecimento desse grupo de pessoas que cometeu crimes, que está segregado da sociedade, né, e que está pagando pelo que fizeram. Mas aí o nosso preconceito, né, a nossa falta de amor, às vezes acaba falando mais alto. E a gente, às vezes, só quer discutir essas formalidades, essas tecnicidades, e a pretexto da preservação da liberdade religiosa. Mas que, no fundo, na verdade, a gente tem que se engajar, claro, continuar fiscalizando a existência, né, a preservação desses espaços de pregação. E aqui eu quero lembrar, na verdade, que há mais espaços de pregação que as comunidades religiosas, que a igreja deve pensar, e que são espaços que são muito pouco aproveitados, que são os hospitais, né, tanto públicos como privados. Se houvesse um diálogo maior das lideranças religiosas nesses espaços, há oportunidade de pregação, de assistência às pessoas que estão passando por esses momentos difíceis de recuperação da saúde, né, nos espaços militares também. Então, constitucionalmente, a gente tem essa garantia, tem esse fundamento. A gente tem as leis que regulamentam isso, mas o que falta na prática é a implementação por parte das igrejas, a iniciativa, a pressão, a conversa, o diálogo com as diferentes administrações desses estabelecimentos. Não só o estabelecimento prisional, como também esses outros estabelecimentos hospitalares e os estabelecimentos militares também. Seja para fiscalizar e conferir a existência dessa prestação de assistência religiosa através de capelãos ou através de iniciativas privadas, para que assim a gente veja na prática e efetivamente um exercício da liberdade religiosa. Eu acho que talvez isso é mais importante, né, que aí a gente vai construindo paulatinamente as normas. Porque na instrumentalização desses ambientes, ainda há espaços para normatização. E a Constituição, o texto constitucional, ele é bem amplo, né? Ele só garante a assistência religiosa, assim, de maneira bem ampla. Aí vem o legislador e fala, no caso dos hospitais, né, que é a Lei 9.982, que essa assistência religiosa ela vai ser prestada dentro de um acordo, de um ajuste que se deve fazer com a administração dos hospitais, dentro dos horários, é claro, né, dentro daquele momento que seja mais propício para a assistência da pessoa que está se recuperando, como também das famílias que ali estão visitando. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a igreja tem, que as igrejas têm, para participar da recuperação das pessoas no presídio, participar da assistência religiosa nos ambientes militares e também participar nos hospitais e nas casas de saúde no nosso país. Eu acho que talvez falta um pouco mais de iniciativa para que isso seja realmente efetivado. Agradecemos aí a participação do Edinardo, principalmente aí do Júnior, e eu gostei bastante aqui da nossa conversa, principalmente porque a gente sai com um dever a cumprir, principalmente nós que somos cristãos. Sim, meus amigos, a resolução tem situações complexas, mas não há nenhuma proibição de trabalho missionário nas cadeias. Como o Júnior mesmo falou, nós podemos fazer esse trabalho e é importante nós fazermos o trabalho, principalmente porque a gente acaba esse podcast sabendo que o problema não é essa resolução do Conselho, mas é a falta de pessoas para trabalhar nesses locais. Que nós possamos aqui refletir um pouco nessa questão do que é o cristianismo. Quem é que está tão longe que não possa ser alcançado? Se nós falamos aqui de presídio, o que a Bíblia fala sobre essas pessoas criminosas? Nós temos um exemplo. Lucas capítulo 23 mostra um criminoso na cruz, junto a Jesus, e ali ele achou salvação. Nos presídios nós temos muitas pessoas precisando do seu apoio. As famílias deles fora do presídio também estão precisando do nosso apoio. E sim,
você pode ir lá e não está proibido, a resolução não proíbe isso. Então, eu termino aqui agradecendo a participação e já falo para você aí, siga aqui os Cientistas Adventistas no YouTube, acompanhe-nos no seu streaming favorito, nós estamos em vários streaming, e que você possa pensar nesse trabalho que você possa fazer com essas pessoas. E esteja conosco aí nos próximos podcasts e compartilhe também com seus amigos. Até mais! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.